Estava brincando hoje com o pastor Arno, falei que tem pregadores que são itinerantes da Assembleia de Deus, tem uns pregadores itinerantes da Quadrangular, e eu sou o pregador itinerante da Shalom. Só falta Paranavaí. Tem alguém de Paranavaí, não? Só falta Paranavaí, né? Amém. É um prazer estar aqui. Paulo Maeda falou de amizade, né? Nós somos amigos, e não só do Paulo, mas tenho vários amigos aqui nessa casa. E é muito bom estar aqui com vocês. Me sinto em casa, me sinto parte dessa família. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Desculpa, as crianças, vai ter trabalho com as crianças ali, então as crianças podem ir com os monitores ali, tá? Obrigado. Desculpa, pastor. Aqui em cima já está quente, irmãos. O negócio está pegando. Para ficar só de camisa aqui, ó, é porque está quente aqui já. O altar está quente. E vai ficar quente aí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que está aqui, Senhor. Tu trouxestes cada um aqui, Senhor. E Tu tens algo especial para nós nessa noite. Amanhã à tarde, amanhã à noite, nesses dias, Senhor. O Senhor vai falar conosco. O Senhor vai colocar aquilo que é necessário no nosso coração. Também vai tirar aquilo que é necessário do nosso coração. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Que Ele possa agir, que os nossos corações estejam abertos para receber o melhor de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um amém? Pode dar um glória a Deus? Deus é bom. Isso, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é bom, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradeço aí ao pastor Verne, que me fez o convite, né, pastor Verne? Muito obrigado. E sou muito grato aí por poder estar trazendo essa ministração para vocês. Hoje acordei bem cedo para orar e Deus me falou algumas coisas sobre esse momento e eu queria compartilhar com os irmãos, antes até de entrar na palavra, compartilhar algo do Senhor. Você quer receber algo do Senhor? Amém. Você crê nisso? Amém. Você recebe? Amém. Amém. Então preste atenção. O que Deus tem me mostrado nesses dias e o que especificamente Ele me falou nessa manhã. Estamos à beira do maior avivamento que já tivemos na terra. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, isso é muito bom. Você fazer parte disso. Você fazer parte de um avivamento. Tem pessoas que estudam os avivamentos. Leem os livros lá da Rua Azusa, do Canadá, da Suécia, da Inglaterra, estudam e se maravilham com os estudos. Nestes dias nós vamos participar, você e eu vamos fazer parte de algo que não vai ser estudado, não vai ser lido em livros, nós vamos ver com as nossas vidas. As nossas vidas vão participar disso. Você tem que se alegrar com isso, você tem que ter essa esperança, e é chegado esse tempo, Deus está falando. Estamos próximos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de muita oração, individual e coletiva. Individual e coletiva. Nós temos que orar individualmente, com as nossas famílias, sozinho, mas também com a igreja. Há uma necessidade das reuniões de oração. Não deixe mais que a sua igreja tenha reuniões só das irmãs de oração, como a gente vê muito, tem as irmãs de oração. Não, todos têm que ser irmãos e irmãs de oração, juntos, porque nós temos que buscar isso de Deus. Tempo de nos enchermos da palavra e do Espírito Santo, andarmos vigilantes com os ouvidos e os olhos espirituais abertos. O Senhor está falando mais do que nunca na terra.
E nós precisamos estar com os nossos ouvidos e olhos espirituais bem abertos. É tempo de exercitar a fé, prática da palavra, confiar totalmente em Deus e de termos coragem. Fala assim, confiar totalmente em Deus. Termos fé e coragem. Amém? E coragem é o tema dessa nossa conferência profética. Temos que ouvir a Deus todos os momentos, irmãos, todos os momentos. São em detalhes, Deus está falando em detalhes, não é só na igreja, mas no seu trabalho. Eu não ia cortar o cabelo hoje e o Espírito Santo falou assim, você vai cortar o cabelo. E eu tenho ido cortar o cabelo aonde Deus mandou eu ir cortar o cabelo. E eu dei esse testemunho para o barbeiro que corta lá o meu cabelo. Eu falei assim, Deus mandou eu vir cortar o cabelo com você. Provavelmente tem algo aqui. E hoje pela manhã eu fui lá cortar. E eu falei, deve ter algo, porque eu não ia cortar hoje, ia cortar o outro dia. Mas o Senhor deve ter algo lá. E quando eu entrei lá na barbearia, ele já estava cortando o cabelo de uma pessoa, tem mais barbeiros, ele olhou e falou assim, lembrei da palavra que você me deu. Da palavra que eu tinha dado, que eu tinha ido lá por Deus. Deus tinha mandado eu ir lá. Porque Deus tem um propósito em toda a nossa vida, nos nossos atos, até no cabeleireiro. E eu estava lá sentado, cortando o cabelo com outro cabeleireiro, não era com o dono da barbearia. E Deus fala para mim assim, fala para ele. Deus já começou a falar na barbearia. Imagine se ele não vai falar no seu coração. Imagine se ele não vai falar amanhã à tarde com você. E ele falou assim, fala para ele ficar firme. Que tudo vai dar certo. Uma simples palavra. E eu falei, Deus, é para falar agora mesmo? E na hora de ir embora eu falei isso para ele. E quando eu falei isso para ele, eu vi que o olhinho dele ficou cheio de lágrimas. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou, eu precisava ouvir isso. Amém, irmãos? Quantas vezes Deus fala conosco, porque alguém precisa ouvir algo, e às vezes a gente não está atento, às vezes a gente, não, eu tenho outro compromisso, não, mas eu não vou cortar o cabelo hoje, eu não preciso cortar o cabelo hoje, aliás, eu nem tenho muito cabelo para cortar, mas Deus está falando nesses dias, e nós precisamos ficar atentos, porque às vezes uma simples palavra era o que ele precisava. Às vezes uma pessoa está precisando tomar uma decisão, às vezes ele está precisando tomar algo, às vezes ele está querendo desistir de algo que Deus não quer que ele desista. E alguém que não conhece a situação, porque eu nem o conheço, nunca conversei com ele. Mas uma coisa eu sei, que essa palavra fortaleceu a vida dele, e que ele vai ter testemunhos. E se ele estava fraquejando em algo, ou pensando em desistir de algo, Deus deu a força, porque não é a palavra minha, é uma palavra que vem do céu, e quando a palavra vem do céu, ela produz frutos, ela completa as coisas na sua vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos ficar atentos, e aí nós estamos falando de coragem, e coragem tem muito a ver com fé, e coragem tem a ver com fé e com confiança. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa noite e também amanhã. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por assim perseguir os profetas que viveram antes de vós.
Se nós formos ver essa palavra de injúria, de mentira, e você ficar forte, firme no seu lugar, de você ser perseguido por algo, pelo Senhor Jesus Cristo, pessoas que fazem isso são pessoas corajosas. Você pode falar? Corajosas. Então os corajosos, nós chegamos à conclusão que os corajosos herdarão o reino de Deus. Qual é o antônimo, né? O antônimo, para quem lembra quando a gente estudava na primário, o antônimo, né? Tinha o sinônimo e o antônimo. O antônimo de coragem, o que é? Medo, covardia. Mas vamos falar em covardia. Abra lá em Apocalipse, vamos lá para o fim da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, tem algumas versões que estão tímidos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o Senhor está falando que aqui é o reino. O corajoso vai herdar o reino de Deus. O covarde vai para o inferno. É sério esse tema ou não? Sim ou não? Vocês estão quietos. É sério esse tema, sim ou não? Sim. É muito sério. Se o Senhor está falando que os covardes vão para o inferno, o inferno é para lá, e os corajosos vão para o reino, é algo que eu tenho que me ater. E a gente vai discutir isso, o porquê disso. O porquê que eu preciso ter essa coragem. Irmãos, Deus nesses dias, e aqui o Senhor foi falando hoje de manhã, estou completando o que Deus está falando hoje de manhã comigo. Deus nesses dias quer fazer com que sua igreja assuma um papel de autoridade. Para isso ela tem que ser corajosa. Para assumir papel de autoridade, a igreja tem que ser corajosa, que é necessário para esse tempo. Existe uma necessidade para esse tempo final. Existe uma necessidade no meio do avivamento. É uma autoridade que vai ser dada para a igreja. Deus, Ele pode e quer mudar toda a situação contrária da sua vida. São dias, glória a Deus pelo pastor Paulo Maeda, que falou aqui, que está mudando destinos. Nós não falamos, não combinamos, mas são dias que Deus quer mudar destinos. Deus quer fazer com que aquele que está parado, cansado, que desistiu, que ele seja renovado. São dias de renovo, meu irmão. E são dias que vão ser renovados rapidamente, porque nós estamos no tempo final. A Bíblia diz que no tempo final a ciência se multiplicaria. Se você for conversar hoje com um físico quântico, ele vai te dizer que o dia já não tem mais 24 horas. Não vou te explicar isso porque eu não sei explicar. Mas se você procurar saber, eles dizem que o dia já é 16 horas. Não dá nem cabe na nossa cabeça. Mas as coisas estão indo rápido ou não? Não parece que quando você vê, janeiro já está em julho e agora já é final do ano. Daqui a pouco a gente já está em 2026. As coisas estão passando muito rápido. Então, essa mesma pressa é a pressa que Deus vai restaurar a sua vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua sorte, vai mudar o seu destino. E Ele quer te entregar coisas novas nessa noite. Mas você precisa crer, você precisa confiar nele e você precisa ter coragem. A gente vai ver a diferença. Serão dias de restauração, mudança de papéis. Deus vai mudar. Vai ter gente que liderava e não vai liderar mais. Vai ter gente que estava lá esquecido
e vai ser lembrado. Vai ter gente que estava lá em cima e vai para baixo. E vai ter gente que está lá embaixo e vai para cima. Porque Deus vai tirar muita gente que está lá de trás das malhadas e vai colocar com honra lá em cima. Para que ele se vá e desça? Não, é porque é necessário. Deus vai dar autoridade para as pessoas que Ele está preparando, assim como Ele preparou Davi, cuidando das ovelhas, lutando com o urso, lutando com o leão, e ninguém estava vendo, não tinha internet lá, ele filmando, ele lutando com o leão. Era entre ele, o destino que Deus tinha para ele e o Senhor. Deus quer entregar novos destinos nas nossas mãos. Amém? Receba isso. Novos destinos na nossa mão. Está escrito aqui. Você falou? Está escrito, viu? Depois você... Nós não combinamos. Ele está preparando e forjando o coração de muitos para receberem o melhor do Senhor nesses dias. Amém, irmãos? Abra lá no livro de Josué, capítulo 1. Não tem como falar de coragem sem nós lermos Josué. Capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor será conosco. O Senhor é conosco. Jesus morreu e nos enviou o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. E Ele vai estar aqui conosco até a volta de Cristo. Nós não vamos ficar órfãos. Assim como Deus ali era com Josué, Deus é hoje conosco, com a sua igreja, comigo e contigo. E você precisa se fortalecer nessa palavra. Não te deixarei, o Espírito Santo está dentro de você. Nem te desampararei, ninguém aqui vai ficar desamparado. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Nós precisamos ser fortes e corajosos, porque o Senhor tem uma obra linda nesses últimos dias para as nossas vidas, para que a gente possa completar a boa obra que Ele começou em nós. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem aqui quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido em tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos? Então a gente tem que fazer isso, é orar, é meditar de dia, de noite, estar ali em oração, estar atento o nosso ouvido, os nossos olhos, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pede para você fazer. Há uma necessidade de uma obediência absurda nesses dias. Nós precisamos obedecer, custe o que custar o Senhor. Amém, irmãos? E que coragem que nós estamos falando? Que tipo de coragem? Acho que foi uns 15 dias atrás, não sei se alguém viu, uma pessoa que subiu numa torre lá no Amazonas. Alguém viu isso? A torre de 200 metros, equivalente a um prédio de 30 andares. Alguém viu? E ele se jogou com um paraquedas. Então ele já tinha feito isso em algumas montanhas. E ele se jogou com paraquedas. Os amigos dele ficaram lá embaixo. E o paraquedas não abriu. E ele caiu. E
por um milagre de Deus, ele não morreu. Ele foi batendo em árvore, bateu no fio de luz, e ele não morreu. Quebrou-se todo, né? Tudo que você possa imaginar de ossos, ele quebrou e se arrebentou. E aí foram entrevistá-lo, ele já saiu da UTI, mas está todo quebrado. Não é esse tipo de coragem que eu estou falando. Alguém pode estar pensando, é louco. Outro pode estar pensando, que corajoso. Outro pode estar pensando, é burro. Cada um vai pensar de alguma forma. Eu acho um inconsequente. Para mim é uma irresponsabilidade. A vida preciosa com o Espírito Santo que Deus nos deu, a gente arriscar para dizer que eu pulei de lá e consegui. Essa é a minha opinião, mas cada um pode pensar. Mas às vezes para outros é uma bravura. Não é essa bravura, não é essa coragem. A coragem bíblica que nós estamos falando aqui, que é o tema desta conferência, é uma coragem que vem de Deus. Amém, irmãos? Coragem que vem de Deus. Você já nasce com essa coragem. Nós já nascemos com coragem. E nós nascemos com medo também. Você pode ser corajoso e ter medo. Parece que é o contrário, né? Se eu for corajoso, eu não tenho medo. Não, você pode ser corajoso e você ter medo. Mas a coragem de Deus, ela faz você enfrentar o medo. A coragem de Deus, ela faz você ir lá e lutar contra o medo. Porque nós também nascemos com medo. O medo não é ruim. Muitas vezes, uma criança que está vendo, ele tem medo aqui, ele não cai. Então, em algumas situações, o medo foi colocado para nos proteger. Mas a ausência de medo não tem a ver com a coragem. A coragem enfrenta o medo. E essa coragem que Deus quer que a gente tenha, ela vem com obediência à palavra de Deus e ela vem com ação. Seria mais ou menos assim, eu pensei em como explicar isso, como explicar a coragem. E eu vou dar alguns exemplos, não só hoje como amanhã. Imagine a confiança. Quem não confia em Deus, não pode ter fé e não pode ter coragem bíblica. Então nós montamos uma base com a confiança, é a base. Você precisa confiar em Deus. Amém? Você confia em Deus? Fala assim, eu confio em Deus. Né? Você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus é confiar nas palavras que Ele te dá. É confiar nas palavras que estão escritas aqui. A pessoa que fala assim, isso aqui eu confio, nisso aqui eu já não confio. Você precisa confiar. E você precisa crer. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a confiança. Lá em Hebreus diz que a fé é a confiança. Então, a fé e a confiança, elas têm que andar juntas. E aí vem mais uma que vem junta, que é a coragem. Em alguns momentos, a fé, ela pode vir só com a confiança. Mas em alguns momentos, há uma necessidade de coragem. Talvez pouca, ou talvez maior. E eu pensando em como explicar isso, seria mais ou menos como se fosse um transporte, a coragem. Então ele tem a confiança, eu tenho a fé, e a coragem vai transportar a minha confiança e a minha fé para o lugar certo. Vou dar um exemplo para vocês. No ano de 2003, eu ainda jogava futebol de salão. Disputei meu último campeonato. Eu cheguei a ser atleta de futebol de salão. E com 35 anos, em 2003, eu fiz o último campeonato e estourei meu joelho. Estourei o joelho esquerdo. Eu estava morando em São Paulo. Foi um campeonato lá em Barueri.
E eu não sou jogador de futebol, tinha meu trabalho, tudo, era só um esporte paralelo, né? Quando eu tinha 18 anos, eu jogava mesmo em time. Mas estourei o joelho e fui no médico. Eu tinha o plano de saúde lá da Mil, fui lá no médico da Mil, ele fez todos os exames e mandou fazer todas as coisas, e falou, olha, o teu joelho está completamente estourado, está sem... Está estourado, foi desgastando, a tua rótula está desgastada, não tem outra maneira, senão você tem que fazer uma cirurgia. Aí, cirurgia de joelho não é uma coisa complexa, conversei com um amigo meu, e ele era amigo de um ele falou, tem um médico de São Paulo aqui, que você pode ir, pegue uma segunda opinião, peguei uma segunda opinião, é a mesma coisa, teu joelho está estourado. E eu mancando, tem que fazer cirurgia, mas nós estávamos retornando para Curitiba. Eu confio em Deus. Eu confio na palavra dele, que diz que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu vou orar. Eu confio na palavra dele. E eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai curar o meu joelho. Então eu não vou fazer cirurgia e vou orar. E comecei a orar. As circunstâncias não mudavam. Continuava mancando, continuava com dor. Um dos médicos lá de São Paulo falou que eu teria a possibilidade de nunca mais voltar a jogar futebol ou a praticar qualquer tipo de esporte. Quando eu retornei para Curitiba, crendo que Deus iria me curar, porque eu confio no Senhor, e porque eu tinha fé, que eu tinha certeza que Ele ia me curar. E eu fui ao médico, um terceiro médico ali na Getúlio Vargas, que era uma clínica de fraturas, essas coisas, especializados em joelho. Mostrei os meus exames, e ele falou, isso aqui é cirurgia. Só que você precisa fazer um outro exame, que já passaram-se 2 meses, esses teus exames não servem. Fiz os exames novamente, quando eu cheguei lá no médico, ele falou, não, isso aqui não é o teu joelho. Esse joelho está bom, não precisa fazer cirurgia. A minha confiança funcionou, sim ou não? A minha fé funcionou? Sim ou não? Mas eu precisei de coragem? Nesse caso, não. Precisei de coragem. Talvez um pouquinho de coragem. O pouquinho de coragem foi para falar para o médico que eu sabia o que tinha acontecido. Eu orei. E ele falou, não me venha com essa história. Todo mundo que vem com essa história, que Jesus curou e tal, não acredito nisso. Eu falei, se eu não acredito, então o que aconteceu? Deve ter sido um erro no exame anterior. Eu falei, tá bom, doutor, sem problema, você não acredita. E por que está doendo ainda? Não, isso aqui a gente resolve com fisioterapia, não precisa. Irmãos, 2003 até hoje foram 22 anos. Está aqui o meu filho, com 23 anos, eu jogo paddle, jogo bola, eu ando, nunca mais deu nenhum problema no meu joelho. Amém, irmãos? Eu precisei de um pouquinho de coragem, talvez, para falar para o médico isso. Talvez para ele não roubar a minha fé, porque eu já vi pessoas que falaram, eu fui curado, e o médico não foi curado. Então realmente eu não estou vendo, está doendo ainda, e aí talvez o joelho voltasse a ficar ruim. Mas deixa eu dar um outro exemplo para vocês que aconteceu comigo. E eu gosto de exemplos, porque são testemunhos. Testemunhos marcam a nossa vida, amém? O meu filho, quando ele tinha 14 anos, ele recebeu uma palavra profética. Não o Pedro, que está aqui, o Daniel, que é mais velho. Recebeu uma palavra profética que ele iria estudar nos Estados Unidos. Para nós, naquela época, a gente não tinha condições financeiras de pagar os estudos, não era fazer um curso nos Estados Unidos, não era ir lá passear nos Estados Unidos,
era fazer engenharia nos Estados Unidos. Nós não tínhamos condições financeiras para isso, mas recebemos uma palavra. Eu confio na palavra do Senhor. Você confia? Então, se Deus falou, Ele vai fazer. Amém? Confiança. Agora eu preciso de fé. Amém, irmãos? Eu preciso de fé, eu preciso crer que isso vai ser. Então, se eu creio, eu faço tudo de acordo como se ele fosse, mesmo sem dinheiro. Vamos fazer inglês, ele vai estudar numa boa escola de inglês, vai se programar, vai fazer tudo conforme vai estudar nos Estados Unidos. Terminou o 2º grau. A sociedade me cobrando, a sociedade que eu digo é família, amigos. Teu filho não vai fazer faculdade? Vai. Aonde? Nos Estados Unidos. Quando? Deus proverá. Deus proverá. Eu tinha confiança e eu tinha fé. Passou um ano. E aquela pressão. A minha família me chamando de irresponsável. Vai ser o único da família que não vai estudar? A pressão, a pressão, a pressão. A gente vai cedendo às pressões. Cuidado, fale para o seu irmão, cuidado para não ceder às pressões e perder a promessa de Deus. Aí, Daniel, vai estudar engenharia, faz uma faculdade aqui no Brasil, e a hora que Deus abrir a porta, afinal nós confiamos em Deus, uma hora vai acontecer, sim ou não? Não. Mas a gente fez isso. Vai estudar, e aí no 2º ano ele passou, não passou na Federal e nem passou no Cefet, ele passou na Católica, ia ter que pagar, mas nem se compara com a engenharia nos Estados Unidos. Eu conseguia pagar. No dia da matrícula, fala para o seu irmão assim, ouça Deus. No dia da matrícula, Deus falou para mim assim, se matricular, ele não vai. Se matricular, ele vai ter um destino que não é o melhor que eu tenho para ele. Ele vai fazer faculdade aqui, vai estudar, mas ele não vai para lá. Falei, meu Deus do céu, como é que eu falo agora para a família? Para ele. Cheguei em casa, falei, filho, tenho algo para te falar. O que, pai? Deus falou para você não fazer a faculdade na Católica. Ele começou a chorar. Pai, Deus falou a mesma coisa comigo, graças a Deus. Então agora somos 2 contra a família, contra os amigos, né? Foi um tempo abençoado, porque ele não estava trabalhando, fazendo uns bicos, garçom, e ele se vestia de Batman para tirar foto nesse casamento de 15 anos, fazia um monte de coisa assim, menos estudar. Mas nós crendo na palavra de Deus. E Deus deu a possibilidade dele ir. Conseguimos uma parte do valor em bolsa, mesmo assim era muito caro. Irmãos, é muito caro estudar nos Estados Unidos. Porque não é só estudar, é se manter lá, é passagem, é muito caro. É muito caro. Vai um apartamento bom para você ter Então, tinha que ser milagre de Deus. E Deus fez o milagre. Confiança e fé. Pastor, e a coragem? A coragem veio no final. Primeiro ano, o dólar 3,16 que ele saiu daqui. O 2º ano já passou de 4. No 3º ano já estava 5,50. Cadê o dinheiro? Acabou.
acabou o dinheiro. Falei, filho, acabou o dinheiro, e agora? Ele tinha arrumado uma namorada lá, apaixonado. Além da faculdade, a namorada. Não tinha dinheiro. Aí eu falei, se vira lá, vai na secretaria lá e fala, explica. Pandemia, né? Foi bem na época da pandemia. Explica, fala, faz alguma coisa, se vira aí e eu vou me virar aqui e ver como é que a gente faz. E ele se virou e a faculdade falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, você estuda e paga o último semestre. No final, você paga. Eu falei, beleza, filho, pode ir que eu me mato de trabalhar aqui e vamos orar e perseverar. Minha sogra ajudou. Quando chegou no último semestre, eles chamaram ele. Olha, como é o último, não dá para pagar no final, tem que pagar agora. E era um valor assim bem alto, irmãos, bem alto. Mais do que um carro. Aliás, eu já tinha vendido o carro, né, o que eu tinha. É mais do que um carro para pagar o semestre. E aí eu fui orar. E falei, Deus, eu vou emprestar o dinheiro no banco. E Deus falou para mim assim, não. Ele vai terminar a faculdade e você não vai emprestar o dinheiro. Mas não existe essa possibilidade. Daniel, vá lá e fale. Vá lá e fale. Aí começa a coragem. Fale para o seu irmão, aí começa a coragem. Vá lá e fale que você não tem, que o Brasil, pandemia e tal, que você vai pagar no final. Ou parcelar, mas não tinha parcelamento porque nós éramos brasileiros, só tinha parcelamento para quem era americano. E aí ele veio para noivar aqui no Brasil, trazer a noiva, em dezembro, acho que foi dezembro de 2022, 2021, 2022 eu acho. Ele veio, trouxe a noiva e falou, pai, não tem outra maneira, tem que pagar. Se não pagar, eu vou voltar só para levar a noiva de volta. E eu fui orar, porque eu confio em Deus. Nós temos uma palavra, e eu tenho fé. A fé é a certeza de que você vai se formar. Pai, o que eu faço? Volta na secretaria e fala a mesma coisa. Eu falei, pai, não vou fazer isso. Eu falei, vai. E olha que eu não tinha preparado essa palavra aqui de coragem. Eu não sabia que isso era coragem. Achei que era só fé, mas é coragem. É um ingrediente que é necessário para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Deus, Ele dá a promessa. Deus, Ele dá o suprimento. Se precisar, cai fogo do céu, cai pão do céu, cai peixe do céu, cai carne do céu. Mas a coragem não cai do céu, irmãos. E amanhã nós vamos explicar como ter coragem. A fé não vai cair do céu, depende de nós, depende da prática. A confiança depende de nós, senão Deus não ia falar para Josué aqui, que ser muito forte, corajoso, confia, medita. Deus faz tudo para nós, mas a coragem é nossa, a fé é nossa, a confiança depende de nós, se nós queremos ou não confiar em Deus. Se nós queremos confiar no patrão, no nosso braço, ou a gente vai confiar em Deus, irmãos. E a confiança em Deus nos prova, porque eu lembro até hoje, era Natal, ele tinha ganho um pijama que não tinha servido, e a gente foi lá na loja, e ele falou, pai, você já orou? Já. Vai emprestar o dinheiro? Não. Pai, como é que eu volto? O que eu vou fazer lá? Você vai fazer a faculdade. Mas como? Eles não deixam. Você vai. Ele começou a chorar. Pai, não faz isso comigo, porque se eu voltar para o Brasil, e a minha noiva, ela fazia faculdade com ele. Não está em jogo só a faculdade, está em jogo um futuro, um casamento, a palavra de Deus, está tudo. Irmãos,
que estava no meu coração: volta, vamos orar, vamos ver o que a gente faz, dá um tempo. Tem muitas palavras, né, que dá um passo para trás, para dar 2 para frente. Deus, o que eu faço? Manda ele ir. Deus, mas manda ele ir sem dinheiro. Sem dinheiro. Para comida ele tem. E ele foi. Foi na secretaria. Olha, tal. Não pode. O que eu faço, pai? Vai de novo. Vai de novo. Outro dia ele vai. Não tem como. Por que você está vindo aqui? Fala com o diretor. Falou com o diretor, mandou e-mail para o diretor. Nada. Primeiro dia de aulas, não estava matriculado. Vai de novo. Não, pai, eu vou voltar. Chorando. Me ligava assim. Não chorando, mas... pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Irmãos, quando você não aguenta, Deus vai colocar alguém do teu lado que aguenta. Porque Deus não desampara a gente. Às vezes, por isso que diz, quando tem, é melhor 2 do que um só. Quando um está cansado, o outro levanta. Amém, irmãos? Não pensa que foi fácil para mim. Eu desligava o telefone, dava vontade de eu chorar. No terceiro dia de aula, o melhor amigo dele chega para ele e fala assim: Daniel, por que você não está indo para a aula? Porque eu não tenho condições de fazer a matrícula. Não tenho, lá o Brasil está difícil, meu pai não tem condições. Só por isso? E daí ele falou: sim, eu pago para você. Daniel, como assim? Mas eu não tenho dinheiro para te devolver assim. Não, cara, você é inteligente. Você é um dos melhores alunos da sala. Você já vai sair empregado. Depois você me paga. Você é meu amigo, vai ser meu amigo para sempre. E pagou para ele. Deus é bom. Deus é bom. Eu glorifiquei a Deus quando... Ele já pagou. Eles estão... Sociedade agora, né, Pedro? Eles estão... Meu filho arrumou um emprego maravilhoso nos Estados Unidos. Maravilhoso. E com esse amigo, eles estão fazendo sociedade, construindo casas e estão comprando casa agora para reformar e vender. Paralelo ao trabalho deles. Casou com essa moça, a primeira namorada dele. Foi um casamento dos sonhos, nem nos meus melhores sonhos. Nem nos meus melhores sonhos eu sonhava que meu filho ia ter um casamento. E o melhor, lá, o pai da noiva paga as coisas. O pai da noiva pagou. Irmãos, o fruto da obediência é doce. É doce, irmãos. Existe um fruto de você obedecer. Existe um fruto de você confiar em Deus. Existe um fruto maravilhoso de você ter fé no Deus que pode todas as coisas. Existe um fruto maravilhoso, meus irmãos. Um fruto maravilhoso. Meu filho está lá, servindo ao Senhor numa igreja, junto com a esposa. Está bem, ela está empregada, ele está empregado, casou numa família cristã, uma família boa, que ajudaram tudo para ele. Ele queria um carro, no meio da faculdade ele queria um carro. Eu falei, mas está doido, eu já estou sem carro aqui, você quer um carro? É, porque é difícil de me locomover. O futuro sogro dele deu um carro para ele, no Natal. Deu um carro, irmãos. Que sogro é esse? Se não é Deus isso? Que sogro que dá para futuro genro brasileiro, né? Não era nem um alemão, se fosse um alemão, mas é um brasileiro, né?
Irmãos, Deus é bom. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu tenho que falar isso. Pastor, então se eu tiver fé, confio em Deus, então tenho a palavra, confio na palavra. Tenho fé porque eu tenho certeza. A coragem foi o que levou o Daniel lá na frente da secretaria e enfrentar. Ele não sabia se iria dar ou não dar, como que ia dar. Mas se ele não tivesse lá, esse amigo não tinha emprestado o dinheiro. Ele não tinha emprestado o dinheiro. A coragem levou ele junto com a nossa confiança e junto com a nossa fé. Nós vamos falar um pouco mais amanhã sobre isso. Mas eu queria te falar uma coisa, que Deus tocou no meu coração e falou, fale para eles isso. Pastor, se você tem essa confiança, tem essa fé, tem essa coragem, vai dar certo? Uma interrogação, estou perguntando para vocês, vai dar certo? Eu aprendi algo na Bíblia, que tudo que você planta, você colhe. Mas poderia não ter dado certo. Mas como assim, pastor? Você teve fé, teve confiança, teve coragem, foi lá, mandou o filho. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu confiarei no meu Deus, eu glorificarei o Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, e Ele sabe o que é o melhor para mim. Se meu filho estivesse lá, eu tinha consciência limpa, que ouvi o Senhor e obedeci, ele ouviu o Senhor e obedeceu. Se não desse certo, nós íamos glorificar o Senhor do mesmo jeito, que talvez, isso me passou pela cabeça, talvez não fosse para ele casar com aquela moça, talvez não fosse para ele se formar, talvez o Senhor queria forjar o caráter dele e o meu, para numa segunda ida dar certo. Vocês estão entendendo? Mas o que não pode é você paralisar por medo, e ficar só com a fé e a confiança, e não agir com coragem. Era muito tranquilo para nós, volta filhinho. A minha esposa estava querendo isso, né, Pedro? Pedro sabe disso. A minha esposa, não, volta um pouquinho, né? Porque ele ficou 3 anos sem vir para o Brasil por causa da pandemia. Se viesse, não voltava. Então é muito fácil, às vezes, nós nos acomodarmos, às vezes até na palavra de Deus. Não, se Deus prometeu, Ele vai fazer. E a gente fica quietinho, sem ação, sem coragem. Derrotados às vezes, com a promessa, com a palavra, com tudo de bom que Deus tem para dar, porque a parte dele Ele vai fazer sempre, Ele vai nos capacitar, Ele vai trazer os recursos necessários. Não é a tua capacidade, não é a tua capacidade de gerar recursos, não é a tua força. Nós estamos falando aqui de um Deus que muda destinos. Você pode receber palavras nesse dia que você não acredita, você não, isso é impossível. Deus, Ele tem possibilidade de todas as coisas. Esse meu filho aqui faz assim, Pedro, era para ter morrido, era para estar aleijado, era para ter um monte de problemas, mas Deus o curou no ventre da minha esposa, e está aí forte, firme. Deus curou o meu joelho, Deus curou o meu tornozelo, Deus já curou várias coisas. Deus me deu um coração novo, meus irmãos. Eu tenho isso comprovadamente. Deus me deu um coração novo. Não é um coração espiritual novo, é um coração verdadeiro, novo. Deus fez esse milagre lá com o Daniel, porque nós confiamos, porque nós cremos, mas também porque nós agimos. Nós temos coragem, e Deus quer injetar coragem na sua vida, para que muitas coisas que já foi prometida, muitas coisas que Deus já falou, e está esperando na mão dEle, com todas as condições, para você, para Ele te entregar,
mas falta coragem para agir. Falta a ação de Deus. E é isso que Deus quer. Se Deus tem algo, eu preparei até outras coisas. Esse testemunho ia ser mais rápido. Mas eu estou crendo que Deus quer fazer algo tremendo nessa noite na sua vida. Ele quer te entregar algo, mas que você tenha ação. Que você não fique apenas, não, tem um perigo. Escuta bem o que eu vou falar para você. Tem um perigo profeticamente de algumas pessoas que falam assim: se Deus prometeu, vai acontecer. E vai passando o tempo, a pessoa vai ficando velha, de repente morre, mas Deus não tinha prometido. O que você fez? Eu não estou dizendo que é a força do braço, eu estou dizendo que às vezes é a ação, como esse exemplo que eu dei. Às vezes precisa só confiar. Às vezes o Senhor fala: espera, daí você não tem que fazer nada. Mas se Deus manda você ir, você tem que ir. E amanhã a gente vai tratar de algumas coisas bem interessantes. Alguns exemplos bem interessantes, inclusive na Bíblia, sobre isso que nós estamos falando. Amém, irmãos? E eu queria orar por você agora, e a equipe pastoral toda da igreja aqui da Shalom, quero orar por você, para que Deus abra os teus olhos, os teus ouvidos espirituais. Nós vamos pedir uma coragem extra do céu, mas Deus está te falando: haja, busque coragem. Nós vamos amanhã falar sobre isso, como eu injetar coragem na minha vida, para que as coisas andem, em nome de Jesus. Então eu queria te convidar a vir à frente, para nós estarmos orando por você. Deus tem algo na sua vida nessa noite. Irmãos, creia. O pastor Maeda falou: não é mais uma noite. Não porque eu estou aqui, porque talvez eu seja o menorzinho. Não é porque eu estou aqui, não. É porque Deus tem pressa nesses dias. Eu estou sendo boca de Deus para a sua vida. Deus tem pressa e quer fazer algo novo, tremendo na sua vida nesses dias. Então creia e receba essa palavra em nome de Jesus.